Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco por intermédio sempre dessa palavra. Peço a vocês que desde já curtam, compartilhem e comentem. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante e nós podemos enviá-lo a mais pessoas. Bora lá para aquilo que interessa, a palavra do Senhor. O texto de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 2, o versículo é o 13 e o 14, para aquilo que o Senhor vai falar conosco. Diz assim: Em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi o levantou e o seguiu. Glória a Deus. Esse é o texto do chamado de Levi, irmãos. E no começo do ministério do Senhor Jesus, ele trabalhou bastante recrutando pessoas para aquilo que viria depois. O Senhor Jesus, ele tinha uma visão profética, portanto, ele tinha uma visão daquilo que aconteceria depois. O Senhor Jesus sabia que depois da sua partida, depois da morte da cruz, nasceria o organismo vivo, que na verdade já tinha nascido desde Abraão, mas que ele se manifestaria logo depois da sua cruz, o organismo vivo mais poderoso que está difundido em todas as esferas da sociedade. A igreja triunfante de Cristo, aqueles que são os mais do que vencedores. E aqui nós vemos o chamado de um deles, que é justamente de Levi. E com esse chamado nós aprendemos algumas coisas que falam muito, por exemplo, ao meu coração, do meu chamado, daquilo que eu vivi quando eu comecei a ouvir o Senhor. E creio que também falará com os irmãos, falará ao nosso coração. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, ó. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Irmãos, aqui em seguida foi logo depois do milagre que aconteceu. Ele mostrou quem ele era e que ele tinha autoridade para perdoar os pecados. Ao executar um milagre em que um paralítico trazido por seus 4 amigos se levantou na frente de todos, carregou a maca na frente de todos e saiu. Então a palavra fala em seguida. Por quê? Porque os coletores de impostos eram tidos como grandes pecadores justamente por os israelitas, e ele fala justamente para quem ele veio. Mas eu gosto da expressão que ele fala: eu saio outra vez para a beira do mar. A beira do mar mostra o limite, irmãos, justamente das adversidades. Sempre quando nós olhamos o mar, nós vamos ver ele depois do recrutamento que ele faz em Marcos 4,35, ele dando uma ordem para os discípulos: atravessemos para o outro lado. E naquele momento uma forte tempestade vem. Então o mar, ele tem esse simbolismo de adversidade, de obstáculo a ser superado. Então Jesus estava ali, irmão. Jesus estava exatamente ali, na beira do mar, ou seja, no limite, nos esperando. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Jesus está ali, no limite, nos esperando. É quando nós chegamos no nosso limite, é quando nós estamos ali prestes a, talvez, a padecer, a sucumbir em nossos próprios pensamentos, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós estamos no piairote, o beco sem saída. É quando nós estamos em um lugar ali aonde que não tem perspectiva nenhuma que nós podemos o encontrar. Ele estará ali posicionado naquele lugar. A palavra diz em Salmos 9:9: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E é justamente isso que nós vamos ver na sequência da mensagem. Aqueles que estão buscando, a palavra fala assim, ó: e ensinou as multidões que vinham até ele. Você percebe que ele já é bastante didático, ele se posiciona estrategicamente, ele se coloca profeticamente em lugares e espera, porque ele sabe que alguns vão o buscar, até por causa dos ocorridos, dos muitos ocorridos. A fama dele já vinha
se espalhando, e nós sabemos o que o nosso Deus pode fazer. Mas aqui nós aprendemos, irmãos, que quem busca vai encontrar, mas vai encontrar um aprendizado. Antes de Deus, irmão, fazer um milagre, antes de Deus mostrar para nós o porquê Ele veio, Ele vai nos ensinar. Essa fase do processo, talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, é que Ele tem te ensinado a ser mais forte, Ele tem mudado a sua mentalidade, Ele tem mudado a nossa mentalidade, mas saiba que Ele está ali justamente para isso, para nos colocar num patamar, para nós sermos uma versão melhor de nós mesmas. Então, é nesses lugares, é nos lugares onde se encontra a calmaria da praia e a tempestade que pode afligir o mar, bem no limite que Ele mostrará para nós quem Ele é, mas Ele também vai se mostrar a quem o busca. Sem fé é impossível encontrar a Deus, é impossível agradar a Deus. Devemos crer que Ele é Espírito e galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, mas eu quero ler com vocês Salmos 37, versículo 39 e 40, que diz: do Senhor vem a salvação, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda, os livra, Ele os livra do ímpio e os salva, porque nele se refugiam. É aqueles que se refugiam, que se escondem em suas palavras. O Senhor sabe quem confia nele, o Senhor conhece quem confia nele. Ele mantém em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme. Olha, e a palavra vai seguir aqui. Nesse momento, ele viu, fala assim, enquanto caminhava por ali. É a primeira parte, irmão. Enquanto caminhava por ali, vamos dizer, ele viu Levi. É o que está escrito, viu Levi. Enquanto caminhava, enquanto andava. Quero te dizer, meu irmão, Deus está em movimento. Minha irmã, Deus está se movimentando. Deus está indo ao seu encontro. Ele sabe, e essa busca que nós falamos, irmão, sempre ela é interna, sempre no nosso interior. Nós esperamos, temos uma sensação. Você já viu aquela sensação de falta de pertencimento ao lugar em que nós estamos inseridos, até mesmo na nossa própria casa? Às vezes a nossa casa, a nossa família é um pouco tóxica. Às vezes nós temos dificuldade de entender o porquê que nós nascemos. Nós queremos entender, nós queremos algo a mais. E aqui nesse momento nós percebemos, irmãos, que enquanto ele caminhava, ele viu Levi. Ou seja, enquanto, meu irmão, ele caminha, enquanto nós estamos aqui, ele já nos via. Ainda quando nós não o percebíamos. A palavra fala que ele viu Levi, Levi não viu ele. Então ele nos via quando, meu irmão, ainda quando nós não o percebíamos. Isso é algo relatado e lindo das Escrituras. Ele sempre esteve lá, nos amando no processo, sempre esteve lá observando os nossos passos. Olha o que Provérbios 5, 21 vai nos dizer. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Não é impressionante isso? Tudo aquilo que aconteceu, ele já sabe, irmão. Ele já sabe. A mensagem de arrependimento, logicamente, deve vir e voltar-se os caminhos ao Senhor. E ela se torna mais fácil quando nós temos essa perspectiva de que o Senhor já nos olha quando nós nem o percebíamos, quando nós nem imaginávamos que Ele estava lá. Nós nascemos, irmãos, e ficamos preocupados como criança, brincando. Logicamente, quando nos tornamos adolescentes, algumas preocupações são introduzidas em nós por causa da sociedade e do meio em que nós vivemos. Ali está se desenvolvendo a nossa personalidade, o nosso caráter é formado até os 7 anos de idade, logicamente ele pode mudar, e também a nossa personalidade até os 12 anos, e tudo está inserido num contexto socioeconômico em que nós vivemos, a nossa nação, a nossa família, a religião que nós seguimos, e tudo isso de fato ali faz parte, e o Senhor sabe dessas coisas todas que nós vivemos antes. Ele sabe, ele estava ali, ele estava vendo. E ele nos chama a um encontro, que é justamente aquilo que vai acontecer ali na frente. Olha, a palavra diz que fala assim, viu Levi, filho de Alfeu.
percebe como Marcos faz questão de retratar que parece que Jesus, ele sabe, irmão, exatamente quem nós éramos. Mas mais do que isso, esses nomes são proféticos. Levi faz parte da tribo. Levi era um nome bastante comum por causa da tribo de Levi. Nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas que tinha ali também o Levi, que eram justamente aqueles que eram os levitas, os trabalhadores. E nós percebemos porque Levi significa justamente unir, união, nós podemos unir-se. Então ele traz essa ideia para nós, que Levi significa isso, irmão, unir. E Alfeu, ele significa mudança, ou mudar-se. Também vai trazer uma ideia de líder. Na etimologia pode significar essas palavras que eu estou falando para vocês. Ou seja, unir-se ao líder, ao leão da tribo de Judá. E quando nós vemos o que acontece em nós, é justamente para isso que ele nos chama, porque ele sabe quem nós éramos, quem nós somos e quem nós nos tornaremos. Então, quando essa ideia prática ocorre, que está embutida, ou seja, está imbuída ali nos nomes de Levi e Alfeu, e daquilo que ele se tornará, porque uma das coisas que acontece, irmãos, da nossa vida é a troca de identidade. Saulo passou a se chamar Paulo. Simão se passou a se chamar Pedro, Abrão passou a se chamar Abraão. Sempre tinha ali uma força muito grande os nomes, e ele vem se chamar Mateus, que significa dom de Deus, presente de Deus. E é justamente isso que ele está nos chamando. Esse é o convite verdadeiro. Esse é o convite verdadeiro, para que nós venhamos, irmãos, de fato, a receber a sua dádiva, a dádiva do Espírito Santo, para que nós venhamos a ser transformados de glória em glória, de força em força e de fé em fé, até nos resplandecermos a glória do Filho. E a respeito dessas coisas, João escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2, ele fala: amados, e agora que fomos chamados das trevas, transportados das trevas para a maravilhosa luz, ele fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. É lindo isso, não é verdade? Ele analisa toda a nossa história, passado, presente e futuro. E quando ele nos chama, irmão, ele já conhece tudo sobre você. Ele sabe as suas fraquezas, ele sabe os espinhos que você enfrentaria na caminhada, ele sabe quantas vezes você pensaria em desistir, ele sabe exatamente quantas vezes você tropeçaria, cairia e não queria se levantar mais. Ele sabe quantas vezes, sabe mesmo, sabe tudo. Por isso Paulo vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa nas fraquezas. Ele conhece muito bem, mas ele sabe e ele não desiste. Está na mão do oleiro. Quando o Filho de Deus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então continua o processo, continua justamente até vivenciar tudo aquilo que ele tem para você. A promessa é real, o processo também é real. Muitas vezes a dor, a vergonha, a humilhação, a injustiça, a perseguição, a afronta, a zombaria, tudo aquilo faz parte para te tornar cada vez mais parecido com ele. Mas olha, a palavra fala que às vezes ele nos encontra assim, viu Levi, filho de Alfeu, e a palavra fala assim, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Aqui mostra justamente a realidade dele, irmãos. Provavelmente Levi era bastante odiado pelos próprios israelitas, embora o nome dele indique que ele seja israelita. Por quê? Porque ele se associou ao inimigo. Mostra uma associação ao inimigo. E quando ele nos chamou, todos nós estávamos associados ao inimigo, não é verdade, irmãos? O irmão Alisson, por exemplo, estava lá, cheirando cocaína, fumando maconha, na pornografia. E às vezes nós estamos assim, igual ele, irmão. Ele está ali, sentado. A palavra fala sentado que é porque ele está esperando. Às vezes nós estamos assim, irmão, esperando a vida passar quando ele nos encontra, não é verdade? Sem perspectiva, é isso mesmo que a vida já me deu. A vida não tem mais nada para me oferecer. É essa
a impressão que nós temos, mas quando nós encontramos com Ele, irmão, tudo muda, né? Tudo vem a se transformar. Mas aqui vem um despertamento para as pessoas que se encontram nessa maneira, esperando a vida passar. Não, Deus tem mais para a sua vida, meu irmão. Meu irmão, Deus tem mais para a sua vida, minha irmã. Deus tem muito mais. O livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, fala para nós: quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Ou seja, a estagnação, o parasitismo, irmão, ele não produz nada. O Eclesiastes, Salomão traz essa figura justamente do agricultor, porque muitas vezes o agricultor ficava esperando o momento certo, e não outros, por exemplo, começavam a espalhar as suas sementes. Eles nem todos colheriam todas as sementes, porque algumas cairiam fora do lugar, ou então o vento levava, então a situação justamente eles não haveriam de colher. Mas ele fala que quem fica olhando para as nuvens esperando o melhor momento não colheria nada, porque não plantaria nada. E Jesus nos chama justamente a isso, a uma vida de plantio, um plantio novo, algo que nós colheremos ali na frente. E para isso é necessário despertar. Por isso ele fala, olha o que ele fala, e ele está dizendo para muitos hoje aqui: siga-me, disse-lhe Jesus. Esse siga-me tem ecoado pela eternidade. É o despertar, irmão, sabe? Até o despertar nós estamos ali naquele lugar parado, esperando a vida passar, entendendo que a vida é somente aquilo. Não, a vida é muito mais que isso. Eu quero repetir isso, irmão. Não, a vida é muito mais que isso. Eu estou pregando para pessoas que estão sem perspectiva de um futuro melhor. Eu estou pregando, essa mensagem vai de encontro ao coração de pessoas que não vê um bom futuro para você. Eu estou pregando para pessoas aqui que se entregaram à própria sorte. O Senhor te diz: siga-me. Essa é a palavra para você, essa é a palavra. Eu quero trazer aqui alguns versículos que falam muito de pessoas que tiveram justamente a sua vida despertada. Na verdade, eu vou trazer só um, mas eu quero trazer aqui Paulo, falando aos Efésios, em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz para nós, ele fala assim, ó: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo também vai dizer, irmãos, em Romanos capítulo 13, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte para nós, irmãos: olha, a palavra diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Percebe? Que tem uns que estão esperando para plantar. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, irmão, se você já começou, se você já creu na mensagem, meu irmão, começa a caminhar pela palavra. Olha, nós vemos uma passagem bastante conhecida, que é a de Agar, da serva Agar. Ela foi humilhada pela sua dona, depois dela obedecer e se deitar com o seu senhor Abraão, e ela teve um filho, Ismael. Então ela foi muito sujigada. Chega naquele momento em que a convivência ali no nicho, a palavra não fala, mas que eu creio que Saraia, ela começou a olhar o filho crescer, e talvez Abraão se engraçando, até pensando que seria a promessa ali, talvez até tratando bem Sarai por causa do seu filho. Provavelmente começou a sentir inveja e ciúmes, e começou a humilhar, e de repente ela mandou a serva embora. E aí o que aconteceu? Ela chegou num deserto que chama Sur. Esse deserto chama muro, ou seja, exatamente um limite da onde nós podemos ir, aonde Deus nos permite, porque não era tempo de Agar sair. Então Agar teve um encontro com um anjo ali, o anjo manda ela voltar e fala que naquele momento ela estava grávida, na verdade. Então naquele momento ela fala que fará do filho dela uma grande nação. Ela ganha uma promessa de Deus naquele momento, no momento em que ela chega no seu limite, que ela não sabia o que fazer. Então em Gênesis capítulo 16, versículo 13, ela diz o seguinte: esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia dito, que havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. E é esse exato momento que Levi está vivendo, irmão.
o momento em que ele se encontrou com aquele que já o via, que já o contemplava. É um momento de um encontro com Deus. Prepare-se para encontrar com Deus, irmão. Deus está dizendo aqui: prepare-se para encontrar com Deus. Haverá encontro, haverá transformação de vida e haverá sim uma nova perspectiva de realidades, a qual o Senhor trará com a tua presença. Rabata socabandaraia. Olha, mas a palavra fala, ela nos orienta, ela fala assim, ó, o seguinte, fala assim, ó, e Levi levantou-se e seguiu. Percebe que há uma ação nossa? Então, Levi deixou a coletoria, talvez deixou a segurança da família, talvez deixou até a proteção que os romanos dariam para ele, porque ele era odiado. Tudo. Deixou tudo. Literalmente tudo. Parece que nem pensou, não é verdade? Mas é um despertar, é algo que vem. E será necessário deixar tudo para trás, irmão. Será necessário deixar tudo para trás, minha irmã. É uma nova vida. Não estou dizendo que ele não vai aproveitar muitas coisas, mas a palavra é bem clara em Isaías capítulo 43, versículo 18, dizendo: esqueçam-se o que se foi. Nós não podemos construir nada no nosso passado, nós podemos construir o nosso futuro junto com Jesus. Nós, talvez no nosso presente seja de fraqueza, mas quando ele libera a palavra, e ele está liberando nesse momento, siga-me, ele já te fortalece para que você venha a segui-lo. E é uma disposição, uma escolha sua, algo que você deseja, algo que o seu coração quer. E se você estiver disposto a ouvir aquilo que o seu coração tem dito, já desde muito tempo, porque senão ele nem teria, irmão, ali parado na coletoria, parado no lugar, parado no limite, parado no deserto de Sur, parado na beira do mar, parado no lugar aonde você se encontra, para te chamar. Saiba que é necessário deixar as coisas para trás. E por isso Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele fala: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado. E aqui ele mostra a sua atribuição. Ele fala: mas uma coisa faço, ou seja, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há um processo, há uma promessa, mas há também um propósito. Viva plenamente com Deus, porque Ele tem muito mais para você. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem, lembrando que Ele tem um prêmio no final desse processo. A paz do Mestre seja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.